Diretores do Hospital São Donato de Içara estudam possibilidade de instalação de UTI na instituição. Panfletagem alerta clientes bancários para leis que não estariam sendo cumpridas pelos bancos. Moradores do Balneário Rincão se deparam com um pinguim ferido na orla marítima. Previsão do tempo. Como se comportará o tempo para o restante da semana? No esporte, os gols do empate entre São Paulo e Criciúma. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar o Informe Região. Hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2014. Para você que está sintonizando a tela da TV Primavera, uma boa noite. Diretores do Hospital São Donato de Içara estão discutindo a possibilidade de uma instalação de uma unidade de terapia intensiva na instituição. A reportagem é de Morgana Salvador. O Hospital São Donato, em Içara, já começa a oferecer novos serviços para a população, como os novos leitos e até a busca para a liberação da UTI, já que a unidade hospitalar já conta com todo o equipamento necessário, faltando apenas a liberação de alguns órgãos competentes. A região precisa de 30, 40 novos leitos de UTI. E o Hospital de Içara, ele tem, nessa avaliação nossa, e já estariam praticamente contemplados 10 leitos de UTI para a nossa comunidade e região. Falta fazer, para nós retomar esse trabalho, estamos esperando a Vigilância Sanitária do Governo do Estado para vir fazer um checklist daquilo que não está em conformidade com as exigências das normas, né? Que eles estão solicitando para a gente refazer, então, algumas coisas. Para que a UTI volte ao funcionamento, ainda não tem um prazo pré-estabelecido, mas a administração pretende que a liberação aconteça o quanto antes. Nós temos todos os equipamentos à disposição, os leitos, e só agora estamos esperando o que vai demorar, não tem uma data fixa, porque demora a burocracia do Estado, né, município, então, para fixar uma data é um pouco temerário no momento. Os leitos humanizados também já estão prontos, diminuindo de 4 leitos por quarto para 3 leitos, permitindo mais conforto para os pacientes, além de ar-condicionado e TV nos quartos do SUS. Mas apesar de todas as melhorias, um déficit mensal ainda está sendo gerado pelo hospital e não consegue manter os atendimentos. Está bastante complicada, nós temos um déficit mensal aí em torno de 130, 140 mil reais mês. E para nós viabilizarmos esses leitos humanizados que a gente está colocando à disposição da comunidade, foi feito um convênio com a Unesc e mais a Prefeitura Municipal de Içara, e nós estamos com a adesão nossa do Hospital ao ProSUS, nós estamos solicitando urgentemente que a gente faça adesão aos leitos de retaguarda para a gente equilibrar a nossa situação econômico-financeira do hospital. Uma ação realizada durante a manhã de hoje chamou a atenção de clientes bancários. A intenção era alertar a população sobre alguns deveres das instituições financeiras que não estariam sendo cumpridas. Faça valer seu tempo é a nova campanha desenvolvida pelo Sindicato dos Bancários, que estimula que a população se encaminhe até o PROCON para denunciar o tempo excedente nas filas das agências bancárias. Nós começamos hoje uma abordagem direta com os clientes usuários dos bancos, estimulando que os mesmos denunciem caso os bancos não cumpram a lei de tempo de espera nas filas. É esse o trabalho que nós estamos fazendo. Os clientes devem estar atentos e, caso a demora no atendimento ultrapasse o permitido por lei, sentindo-se lesado, devem proceder da seguinte maneira. Ele deve proceder o seguinte, ele deve denunciar ao PROCON. Então, esta semana o PROCON está na praça aí e a pessoa pode levar a sua senha, porque o cliente tem que ter uma senha. Quando ele entra na fila do banco, ele recebe uma senha, essa senha tem que ter um horário de entrada. E caso ele perceba que passou mais de 20 minutos ou de 30 em dias de pico, ele pede para o caixa autenticar aquela senha com o horário que ele está sendo atendido.
E daí, então, com essa senha, ele faz a denúncia no PROCON e o banco, então, será autuado. Segundo o sindicato, este problema é oriundo do quadro de funcionários reduzidos em que as agências bancárias trabalham. É a falta de trabalhadores, né? Os bancos têm trabalhado uma política de funcionários muito enxuta. Alguns bancos, como o Santander e o Itaú, demitiram bastante trabalhadores do ano passado para cá. E também porque os bancos não priorizam o atendimento. A prioridade do banco não é atender bem, a prioridade do banco é vender. Então, todo o conjunto da agência é estimulado o tempo todo com metas que nós consideramos abusivas para vender produtos, vender previdência privada, vender cartões, vender seguros. E não existe um estímulo para que o cliente, o usuário, seja bem atendido, seja atendido em tempo rápido, seja solucionado o seu problema na agência. Normalmente ele é encaminhado para 0800 e pouca coisa se soluciona na agência hoje. Alguns bancos, inclusive, chamam as agências de pontos de venda e não mais de agências bancárias. O PROCON também vem intensificando a fiscalização em agências bancárias para exigir que a Lei 6.250 seja cumprida. A lei estabelece que sejam instaladas divisórias nos guichês dos caixas para permitir mais privacidade para os clientes e trabalhadores. Nós tivemos reunião na semana passada com a Procuradoria do município e com o PROCON também sobre essa questão que nós chamamos de Lei dos Biombos, que é aquela parede, aquele tapume que separa a fila do terminal dos guichês dos caixas. Então nós entendemos que essa é uma lei importante, porque ela garante uma privacidade para quem está fazendo uso do caixa, sacando algum dinheiro e tal, e também para o caixa, porque ele não recebe aquela pressão da clientela, né? Então nós cobramos do PROCON também que fiscalizasse isso. E nessa semana a gente vai estar fazendo também uma batida em todas as agências de Criciúma para ver as que estão cumprindo ou não. A seguir, moradores do balneário Rincão se deparam com um pinguim ferido na orla marítima. Previsão do tempo, como se comportará o tempo para o restante da semana. E mais, aumento da violência no Brasil faz com que o setor da segurança privada ganhe espaço. O ano é 1890 e o professor de Bíblia, Russell Carlyle, escreveu um novo manuscrito intitulado A Mudança dos Tempos. Seu trabalho está prestes a ser endossado unanimemente pelos membros do Conselho do Seminário Bíblico da Graça, quando seu colega, Dr. Norris Anderson, levanta uma objeção. Dr. Anderson acredita que o que Russell escreveu pode afetar decisivamente o futuro das próximas gerações. Usando uma máquina do tempo secreta, Anderson manda Carlyle para 100 anos no futuro, dando a ele um vislumbre do que sua crença irá conduzir. A Jornada. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Segunda-feira, Seminário da Prosperidade, às 19h30. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Deus te fez para ser um homem completo. Viva o que o Senhor sonhou e planejou para você. Nada está perdido. Ainda não é o fim. Creia em Deus. Teleios, o homem completo. Já à venda. www.spovo.com.br. Táxi!
Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Populares que foram aproveitar o tempo bom que fez ontem na beira-mar do Rincão tiveram uma grande surpresa. Os moradores do Balneário Rincão avistaram na orla marítima do município um pinguim. O fato foi registrado no início da tarde de ontem. O ilustre visitante estava aparentemente cansado e apresentava alguns ferimentos em uma das nadadeiras. O animal assustado foi recolhido por uma moradora que temia que os curiosos pudessem deixar o pinguim ainda mais estressado. A Polícia Ambiental de Maracajá foi acionada e posteriormente recolheu o bicho. Os policiais disseram que não é prudente tirar o animal do seu habitat natural, pois ele pode estar apenas descansando. Como neste caso o pinguim apresentava ferimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Unisul. E quem diria que depois de um final de semana de altas temperaturas na região, a semana iria iniciar com chuva e também frio. Confira agora como irá se comportar o tempo no restante da semana. Amanhã, o céu estará encoberto por nuvens, com possibilidades de chuvas. A mínima será de 8 graus e a máxima de 17. Na quarta-feira, o sol voltará em meio às nuvens. A mínima será de 9 graus e a máxima de 21. Na quinta-feira, o cenário irá se repetir. Tempo bom com nuvens, a mínima será 13 graus e a máxima de 24. Na sexta-feira, a chuva deverá voltar. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 19. Bom, e com o aumento da violência em todo o país, as empresas de segurança privada vêm ganhando espaço no mercado. Confira na reportagem. Localizado na zona sul de São Paulo, este condomínio de luxo investe em segurança desde a inauguração há 14 anos. Foi este morador que, na época, criou um conselho para aprimorar o sistema e dar tranquilidade aos proprietários. Um investimento de R$2 milhões. Hoje o morador de São Paulo ele busca exatamente isso, ele busca um local para poder morar com tranquilidade, com os filhos soltos, em harmonia, enfim. Os quase 1.000 moradores são monitorados por 192 câmeras. As imagens cobrem a movimentação dos prédios e a grande área de lazer. São 26 mil metros quadrados. Tudo é controlado por 2 centrais, uma externa e outra que fica no próprio local. As 2 portarias são blindadas e informatizadas com o cadastro dos moradores e prestadores de serviço. À noite, 2 cães treinados se juntam à equipe de vigilância das 10 às 6 horas da manhã. Mas não é só isso. Em breve, a segurança do condomínio será reforçada. Um chip será instalado na frente dos carros dos moradores. Quando eles chegarem aqui, um dispositivo vai reconhecer que a entrada está autorizada. E aí, a cancela abrirá automaticamente. Com a instalação do totem, identificação dos nossos veículos, a cancela será levantada automaticamente. Então a gente já corta uma etapa do trabalho do porteiro. Nós vamos ter só a incumbência de abrir o portão de ferro e identificar. Vamos ter mais tempo para olhar o carro, para observar o carro, para dar uma volta no carro, ver se está tudo dentro da conformidade de segurança. Então sobra um pouco mais de tempo à portaria para a gente poder observar mais o morador e o acesso dele ao condomínio. Mas sempre gerando agilidade para o morador e tranquilidade para o nosso trabalho de portaria. Para esta especialista em segurança, o sistema implantado é eficaz e pode ficar ainda melhor. Se a gente colocar algum software de alerta, a pessoa vai conseguir verificar algum movimento suspeito em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque o olho humano ele não consegue ficar 8 horas durante o dia analisando essas câmeras, ele cansa. Então ele deixa passar alguns movimentos que são perigosos. Toda essa infraestrutura é necessária para prevenir casos como o que aconteceu na Bela Vista, região central de São Paulo, no último feriado. O dono do imóvel estava viajando e teve o telefone bloqueado por uma quadrilha de assaltantes. Os criminosos conseguiram convencer o porteiro de que eram amigos do morador.
2 homens e uma mulher entraram no apartamento e saíram carregados de joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Repare que um funcionário ainda observa a movimentação, sem desconfiar de nada. Minha primeira dica seria: vão até a central de monitoramento. Se o teu prédio não tem essa central, como nesse condomínio, vão até a portaria, peçam para ver as imagens que são monitoradas. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a qualidade das imagens que a gente tem do nosso próprio prédio, que muitas vezes as pessoas nem sabem, elas têm esse sentimento que estão sendo monitoradas, mas na verdade não. Então, depois disso, depois de verificar a qualidade, pedir, né, numa assembleia para a gente conversar sobre o sistema de segurança, porque hoje em dia o sistema de segurança pode te trazer tantos benefícios, tá? E as pessoas não têm esse conhecimento. A seguir, Tigre surpreende e conquista bom resultado diante do São Paulo no Morumbi. O primeiro CD do pastor Antônio Cirilo pela Graça Music. Sua glória enche a terra, enche esse lugar. Graça Music, um novo tempo, um novo conceito de adoração para você. Série Crescimento Espiritual. Qual o papel essencial do louvor na oração? O que é crer com o coração? Como diferenciar a fé da esperança? De que jeito devo orar quando preciso ser sarado? De Kenneth Reagan. Fundamentos da fé. Como obter respostas à sua oração. E receba a cura por meio da Bíblia. Trazem os princípios da fé e os motivos pelo qual ela é a chave para recebermos as bênçãos do Senhor. Oferta exclusiva. Apenas R$30. Ligue agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Se preferir, acesse www.shoppingdopovonocelular.com.br. Graça Filmes apresenta As informações de que a CIA andou investigando certos eventos bíblicos. O caos se instala nos Estados Unidos. Jerusalém será o preço da paz. A paz nunca esteve tão ameaçada. Nós vamos apagar Israel da face da terra. Será que o fim do mundo está chegando? Você acredita em Deus? Contagem regressiva. Um passarinho me falou que vem novidade por aí. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Sandro Nazireu, o sanfoneiro mais feliz do Brasil. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. Novo CD, Misturado com Deus. Pra ele diga assim. Já à venda. Graça Music. E o Criciúma continua sendo disparado o campeão mundial em aplicar surpresas. Após perder em casa para o Vitória, o Tigre viajou cheio de desfalques para encarar o São Paulo no Morumbi. E quando todos davam como certa a derrota, o Carvoeiro conquistou um excelente resultado. O Criciúma era o visitante, mas chegou primeiro no ataque. Rafael Costa deixou Bruno Lopes em boas condições. Rogério Ceni fez excelente defesa. O São Paulo respondeu, troca de passes entre Ganso e Allan Kardec, que chutou para fora. Logo após, Souza fez boa jogada, só que na hora de concluir, jogou por cima do gol. O Tigre voltou a ser pressionado. Neste lance, Pato fez fila e chutou cruzado. Luiz fez boa defesa. No segundo tempo, o uruguaio Álvaro Pereira desceu em velocidade pela esquerda e, ao entrar na área, caiu. O São Paulo pediu pênalti, mas a arbitragem nada marcou. Aos 28 minutos, o gol do São Paulo. Paulo Henrique Ganso deixou Allan Kardec na cara do gol. O atacante só teve o trabalho de tirar do goleiro Luiz e sair para a comemoração. São Paulo 1-0.
O empate carvoeiro nasceu aos 35 minutos. Após cobrança de falta de Luca, Rogério Ceni deu rebote. Rodrigo Souza, esperto no lance, mandou para o fundo das redes. Final, São Paulo 1, Criciúma também 1. Após o jogo, o goleiro do São Paulo foi extremamente vaiado pela torcida. Os fãs do tricolor paulista julgaram que Rogério Ceni falhou no momento do gol do Tigre. Não, merecido mais pela última bola que resultou no gol dele. Se acaba 1-0, o torcedor acabaria feliz, né? Bola, todo mundo entrou, aquela bola que parece que alguém vai desviar, escapou da mão, o jogador fez o gol no rebote. Mas senão até foi um futebol de muita luta, senão muita qualidade técnica, vamos dizer assim, mas de muita entrega, principalmente do Álvaro, que fez uma grande partida. Tá bom, e agora vamos conferir os resultados da rodada completa e os próximos jogos pelo Brasileirão da Série A. A 13ª rodada iniciou no sábado com os seguintes jogos. No Morumbi, São Paulo 1, Criciúma também 1. No Rio de Janeiro, Botafogo 1, Cruzeiro 1. Em Salvador, jogaram Vitória e Grêmio. O Vitória venceu de virada por 2-1. Ontem em São Paulo, Palmeiras e Bahia empataram em 1-1. Coritiba e Corinthians ficaram no 0-0. O Figueirense venceu o Sport por 3-0. Em Chapecó, Chapecoense 1, Flamengo 0. O Fluminense bateu o Goiás por 2-0. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 1. E em Porto Alegre, Internacional 1, Santos 0. A 14ª rodada da Série A inicia no próximo sábado. Às 18h30, no Heriberto Ilse, tem Criciúma e Cruzeiro. No mesmo horário, na Arena Salvador, em Salvador, tem Bahia e Goiás. Às 9 da noite, no Rio de Janeiro, o Fluminense receberá a visita do Coritiba. No domingo, às 4 da tarde, tem o Clássico Grenal. Inter e Grêmio jogarão no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na Vila Belmiro, em Santos, tem o Clássico Paulista, Santos e Corinthians. No Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Sport Recife. Em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Botafogo. Às 18h30, em Chapecó, tem Chapecoense e Figueirense. No Morumbi, o São Paulo recebe a visita do Vitória da Bahia. E em Belo Horizonte, duelam Atlético Mineiro e Palmeiras. Bom, e depois de todos os jogos da 13ª rodada realizados, a classificação do Brasileirão ficou desta forma. O Cruzeiro segue firme na busca pelo 3º título do Brasileirão, o 2º consecutivo. A Raposa está isolada na liderança da competição com 29 pontos. O Fluminense é o 2º com 25. O Internacional, também com 25 pontos, é o 3º colocado. O Corinthians é o 4º com 24 pontos. Na 5ª posição figura o Sport Recife com 21 pontos. O Santos é o 6º e tem 20. Também com 20 pontos estão, respectivamente, na 7ª e 8ª posições, São Paulo e Goiás. O Atlético Paranaense é o 9º e tem 19 pontos. Também com 19, só que na 10ª posição está o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O Tigre é o melhor catarinense. O Carvoeiro é o 12º com 15 pontos. A Chapecoense é a 13ª com 14. O Figueirense, apesar da vitória do final de semana, ainda permanece na zona do rebaixamento. O time da capital é o 18º colocado, com apenas 10 pontos ganhos. E com as informações do esporte, nós encerramos mais uma edição do Informe Região. Para você, uma boa noite. Tchau.